Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Agradecendo muito a você que está aí do outro lado, já nos acompanhando. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua vida, pela sua companhia. É sempre motivo de gratidão a Deus saber que você está por aí. Nós já estamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, prontos, com mais um estudo bíblico para você. Estamos diariamente aqui, levando estudos, a mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje eu quero ler com você 2 versículos inicialmente, embora que talvez nós leiamos outros, mas inicialmente Atos 11, 19 e 20 diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em outro momento hoje, dentro do nosso estudo que estamos fazendo já há alguns dias. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o ministério de alguns evangelistas anônimos, que nem sempre o nome deles aparece aqui, mas que fizeram uma grande diferença na evangelização. Você que está acompanhando o estudo já percebeu que a perseguição explodiu na cidade de Jerusalém, em virtude da morte de Estevão. Já estudamos alguns capítulos atrás. Mas a morte de Estevão não fez a igreja retroceder, pelo contrário, um vento impetuoso que veio sobre a igreja espalhou as sementes. Então a perseguição fez com que vários cristãos fossem dispersos. E eles não se acovardaram. Onde eles foram levando a palavra de Deus. Capítulo 8, verso 4 fala isso, e agora o versículo 19 do capítulo 11 traz essa informação. Esses evangelistas, que o nome não é proclamado, anônimos, eles avançaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, em virtude dessa diáspora, da perseguição para com a igreja. Fenícia, Chipre e Antioquia são 3 cidades que vale a pena você observar comigo um pouquinho sobre elas, que Lucas descreve aqui com destaque. Primeiro, a Fenícia, hoje conhecida como Líbano, que é a Fenícia, era uma área que se estendia ao longo do litoral, numa faixa estreita, desde o Monte Carmelo, e essa distância de aproximadamente 242 quilômetros. Cidades principais da Fenícia: Ptolemaida, Tiro, Serepta e Sidom. Alguns desses nomes, se você é leitor da Bíblia, já deve ter ouvido em algum momento o nome dessas cidades. A outra cidade mencionada por Lucas aqui, Chipre. Chipre era a cidade do domicílio de Barnabé. Capítulo 4, versículo 36, nós até já estudamos isso. Chipre possuía um elemento judaico na sua população, pelo menos desde o século II a.C. Foi o primeiro lugar a ser evangelizado por Paulo e Barnabé, a gente vai estar estudando isso aqui ainda. Antioquia, terceira cidade, e eu acho que, eu creio que Antioquia é uma das cidades que mais impactaram a questão da evangelização entre os gentios. Nós vamos estar estudando isso aqui. Antioquia era a capital da província romana da Síria. Foi fundada por Seleuco Nicanor, chamado Seleuco I, por volta do ano 300 a.C. Antioquia foi formada e ela recebeu esse nome de Antioquia em homenagem ao pai de Seleuco, o Antíoco, e ali havia uma grande população judaica na cidade de Antioquia. Antioquia possuía, para você ter uma ideia, naquela época, Antioquia possuía cerca de 500 mil de habitantes. Era a terceira maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma e para Alexandria. Situava na desembocadura do rio Orontes,
aos 24 quilômetros do mar Mediterrâneo. Era uma cidade bela pela sua população de 500 mil pessoas. Era uma cidade cosmopolita, mas também um sinônimo de imoralidade, de luxúria, infestada de clubes noturnos, famosa também por adoração a deuses pagãos, como Daphne. O templo de Daphne ficava a uns 8 quilômetros de distância da cidade. As construções de Antioquia eram grandiosas. Antioquia recebeu o nome Antioquia Cidade Dourada, Rainha do Oriente. Antioquia era centro de trocas de ideias, de cultura, de religiões. Para você ter uma ideia, e eu estou passando esses fatos apenas para conhecimento, para você ter uma ideia, Antioquia, a rua principal de Antioquia, ela tinha aproximadamente 7 quilômetros de extensão. E ela era toda de mármore e também ladeada com colunas desse mesmo material, colunas de mármore também. Naquela época, essa cidade era a única no mundo antigo que tinha iluminação noturna. Então na cidade, nas ruas da cidade tinha iluminação noturna. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando há tempos, muitos anos atrás. Mas tinha um porto muito movimentado, centro de luxo, centro de cultura. Antioquia, se a gente depois de fazer essa descrição dessa cidade, você já cria aí na sua mente uma imaginação dessa cidade naquela época, imagina só o que essa igreja oferecia de oportunidades extraordinárias para a igreja naquela localidade. Pela grandiosidade da população, pelo trânsito de pessoas que estavam sempre naquela cidade, uma igreja plantada ali, ela seria como sementes para quase todo o mundo a partir dali. Eu quero destacar alguns pontos importantes sobre a pregação desses missionários anônimos que foram, como mencionado aqui, para Fenícia, Chipre e Antioquia. A pregação, verso 19, traz a informação para nós, a pregação aos judeus fora do território de Israel, versículo 19 trouxe aqui. Os crentes judeus dispersos saíram pregando o evangelho, mas há uma observação no verso 19, que eles não pregavam para gentios, pregavam apenas para os judeus. Alargaram as fronteiras geográficas, mas não no campo étnico. Esses missionários anônimos, eles pregaram na Fenícia, como eu disse, que corresponde ao Líbano hoje. Foram a Chipre, a terra de Barnabé, e até Antioquia. Quando que essa pregação ela sai dos judeus e vai para os gentios? Os judeus helenistas, você já deve lembrar desses judeus helenistas, lá no capítulo 2 nós falamos deles. Esses judeus helenistas convertidos a Cristo, que residiam em Chipre e em Cirene, eles foram até Antioquia, e aí o verso 20 já traz essa informação para nós. Eles foram até Antioquia e começaram então a pregar o evangelho de Jesus também aos gregos, dando nesse momento um espaço, começando a evangelização aos gentios. Então, a partir dos judeus helenistas, lá em Antioquia, eles começam a pregar o evangelho. Antioquia, uma cidade belíssima, edifícios refinados, como eu falei, uma cidade de destaque. E foi aí, em Antioquia, que nasceu a igreja multicultural, multirracial e que passou então a liderar a obra missionária para todo o mundo. A partir da perseguição da igreja, os judeus saem de Jerusalém e vão para outras regiões. Lá, alguns pregam só para judeus, alguns judeus helenistas se convertem e eles então começam a pregar para os gregos. E o evangelho assim se espalha. Esse estudo de hoje trouxe um pouco de conhecimento geográfico, histórico para você, mas nos faz pensar, meus irmãos, na soberania de Deus, na forma de Deus agir. A partir de uma situação desagradável, que é a perseguição, mas Deus opera através das circunstâncias aparentemente desagradáveis. Deus opera a partir daquilo que parece ruim,
que parece incontornável, Deus opera nessa situação. É assim que Deus age. Então, o que nós, enquanto servos de Deus, precisamos fazer é descansar na soberania dele, cumprir o nosso plano, mesmo sem entender às vezes, mas obedecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Dessa forma, nós enxergamos o mover do Senhor, dessa forma nós vemos Deus fazendo todas as coisas. No final de tudo, o plano soberano dele se concretiza e o nome dele é honrado e glorificado. Nós possamos entender isso, descansar e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.